Olá, amores do quinto ano! Tudo bem com vocês? E aí, como que foi a semana passada? Tudo muito diferente, mas estou gostando de que muitos alunos estão interagindo, mandando atividade. E quem ainda não mandou, não esqueça, viu, gente? Eu estou lá aguardando. Vocês podem tirar suas dúvidas comigo. Manda mensagem na Agenda Edu, que assim que der eu respondo, tá bom? Então, por favor, mantenham esse feedback. Agora, vamos falar sobre o nosso conteúdo. Aula de gramática. Nós vamos começar essa aula com o estudo do texto Cavalo numa Ilha. Porém, o conteúdo dessa aula hoje é formação de palavras. O conteúdo de formação de palavras terá duas partes. Hoje nós vamos falar sobre a derivação e na próxima aula, que será quarta-feira, iremos falar sobre um outro conteúdo, tá bom? Dentro da formação de palavras. Então, vamos começar essa aula com o estudo do texto Cavalo numa Ilha. Esse texto ele está no livro de vocês, na página 7 até a página 9. Eu quero que antes de você assistir, você pegue o livro. Na verdade, durante todas as aulas, eu quero que vocês acompanhem também com o livro. Tem que ficar com o livro do lado, tem que pegar o caderno, fazer anotações, prestar atenção no que a tia está falando, dar uma lida no conteúdo do livro, tudo bem? Porque essa aula, ela é uma explicação do conteúdo, porém, tem muito mais no livro de vocês, então acompanhem para que vocês possam analisar mais profundamente o conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Vocês vão ler esse texto, páginas 7 a 9, porque aqui não vai ser o momento de leitura, vai ser o momento apenas de comentar sobre o texto. Então, se você não leu ainda, pause o vídeo, leia o texto primeiro. E aí depois retome o vídeo para que a gente possa conversar sobre ele, tá bom? E aí, leu o texto? Espero que sim. Então vamos comentar um pouquinho sobre ele. Nesse texto, nós podemos perceber que há um apelo muito forte por parte do cavalo, que faz uma reflexão sobre a sua vida e sobre suas condições, suas necessidades e a maneira como os seres humanos lidam com ele. Esse texto ele faz parte do gênero textual conto fantástico, até porque tem coisas nesse texto que são possíveis de acontecer na vida real, como por exemplo alguém ter um cavalo e até mesmo os maus tratos aos animais. Porém, tem coisas também que não são possíveis de acontecer na vida real, como o cavalo fazer um plano contra os seres humanos, o cavalo ter a capacidade de raciocinar, de se articular, de conversar. Então, essas características tornam esse conto um conto fantástico, um conto maravilhoso. Então, abordando a temática do texto, a gente consegue observar que essa questão é bem forte, os maus tratos aos animais. O cavalo aborda isso constantemente no texto. E aí ele tem algumas reclamações para fazer do ser humano. Diz que o ser humano maltrata, que o ser humano não alimenta ele da maneira adequada, os instrumentos que ele utiliza para adestrá-lo, como as ferraduras, os antolhos, que é para que o cavalo não olhe para os lados, os chicotes, as esporas que maltratam os cavalos. Além disso, também tem a questão de que eles carregam muito peso, de que não são tratados com o respeito que mereciam também. Então, nós podemos observar várias queixas feitas por esse cavalo. E aí, ele começa a esquematizar um plano para que todos os cavalos se revoltem contra essa situação. E o foco desse plano é a busca pela liberdade. Esse é o desejo do cavalo. E em todo o texto, ele fala sobre isso, que os cavalos precisam levantar a voz, precisam se fazer ouvidos. E ele quer ser ouvido. Porém, nem todos os cavalos, de acordo com o cavalo narrador da história, nem todos os cavalos concordam com ele, porque tem aqueles cavalos mais elegantes, que são da alta sociedade. São os cavalos encarregados de levar carruagens, de levar pessoas importantes. E aí, por outro lado, tem os cavalos também que apoiam o desejo de liberdade do cavalo narrador. Uma coisa importante que o cavalo faz é uma crítica aos seres humanos com relação à hipocrisia, porque os seres humanos falam muito de proteção dos animais, de cuidados aos animais, para que evitem-se os maus tratos.
Porém, isso é uma coisa hipócrita, porque nem todos praticam o que dizem. Então ele fala que em vários lugares há cartazes, há campanhas que falam sobre esse assunto, mas na prática os cavalos acabam sendo maltratados. Vale lembrar também que tudo o que se passa na história, tudo que o cavalo planeja, não é algo que se concretiza, porque, de acordo com o texto, tudo é apenas suposições do cavalo. Ele não faz o que ele planeja fazer. Até o final da história, a gente não consegue saber se ele realmente conseguiu o que queria ou se não. A gente apenas sabe do plano dele. Por esse motivo, não tem como saber o final dessa história, não tem como saber se ele executou o seu plano. A gente sabe apenas o que ele desejaria fazer, o que ele queria fazer, mas não o que realmente aconteceu. Portanto, todo o texto é baseado apenas nos pensamentos do cavalo. É ele que planeja o que fazer e ele supõe como que os cavalos vão reagir a isso, o que eles vão dizer para os seres humanos, e tudo isso é baseado em suposições e não na realidade. Agora que já falamos sobre o texto, vamos iniciar o nosso conteúdo de formação de palavras. Lembre-se, hoje vamos falar apenas sobre a formação de palavras por derivação. E na quarta-feira, que será a próxima aula de gramática, falaremos sobre um outro processo de formação de palavras. Então vamos lá. Tudo na nossa vida possui um nome. Os objetos à nossa volta, as pessoas, os lugares. Tudo que falamos, precisamos pronunciar palavras. Na área da linguística, existe uma disciplina que é voltada somente para estudar o nome das coisas, os nomes de pessoas, de lugares e o nome das coisas simples, por exemplo, uma cadeira. Então, estuda-se por que cadeira chama-se cadeira. A gente sabe que a nossa língua portuguesa, ela origina-se do latim e aí passou por várias evoluções até chegar na forma em que temos hoje. E aí tem uma ciência que estuda a criação de novas palavras. Quando a gente fala de criação de novas palavras, nós estamos falando de algo chamado neologismo. A palavra neologismo é formada por dois termos, neo, que significa novo, e logismo, que significa estudo. Então, sempre que você ouvir essa palavra, neologismo, refere-se à formação de novas palavras. Temos aqui um exemplo de uma palavra totalmente diferente, a palavra descomer. Veja bem que essa palavra é formada por uma palavra já conhecida, que é comer. No caso, essa palavra seria a palavra base, porque é a palavra comer que dá origem a outras palavras. Então, comer é como se fosse a palavra principal, é o radical dessa palavra, é a palavra base. E temos aqui acrescentado, antes de comer, nós temos o prefixo des. Sempre que uma palavra for formada por uma palavra base e uma palavrinha que vem antes da palavra base, essa palavrinha se chamará prefixo. Agora, se fosse um caso diferente, se a palavrinha vir depois da palavra base, nós estamos falando de sufixo. Então, prefixo é tudo que vem antes da palavra base e sufixo é tudo que vem depois da palavra base. Voltando aqui para a palavra descomer. Nós sabemos que comer é ingerir o alimento, certo? No caso, descomer já seria o contrário, é quando você coloca esse alimento para fora. Seria uma maneira diferente de falar a palavra vômito. Ao invés de falar ele vomitou, usando a palavra descomer ficaria ele descomeu. Então, essa palavra eu sei que é estranha, até porque ela não é usual, mas como eu falei para vocês, existem palavras que são criadas a partir de outras que já existem. É claro que a gente não pode sair por aí criando palavras à torta e à direita sem nenhuma regra. Porém, no nosso dia a dia, tem várias palavras que nós nos apropriamos e fazemos dela algo novo para o nosso vocabulário. Observe aqui esses exemplos. Nós temos a palavra recanto. A palavra recanto é formada pelo prefixo re e a palavra canto. Temos também a palavra infeliz, que é formada pelo prefixo in mais a palavra feliz. Canto e feliz são as palavras bases.
Lembre-se, não é impossível realizar formações de palavras novas no nosso dia a dia, porém, essas formações precisam seguir essas regrinhas que estamos estudando. Então, esses aqui são os prefixos. Agora vamos olhar exemplos de sufixos. Nós temos aqui caixão. A palavra caixão é formada pela palavra caixa e ão. Porém, esse aqui, ele é anulado ao formar a palavra caixão, porque eles são letrinhas que se repetem, ok? Por isso, A é eliminado e fica só caixão. A palavra poderoso é formada pela palavra poder e pela palavra oso. No caso, ão e oso são sufixos, porque sufixos são os termos que vêm depois da palavra base. No caso de caixão, caixa é a palavra base e ão é o sufixo. Na palavra poderoso, poder é a palavra base e oso é o sufixo, porque é o termino que vem depois da palavra para que seja formada uma outra palavra. Estão conseguindo acompanhar? Lembre-se sempre, prefixo vem antes e sufixo vem depois. Agora, vamos observar alguns casos de palavras que são formadas tanto por prefixos quanto por sufixos, ou seja, termos que vêm antes e termos que vêm depois, ok? Algumas palavras são formadas apenas por prefixos e outras são formadas apenas por sufixos. Porém, algumas também são formadas por prefixo e sufixo ao mesmo tempo. É o caso dessas duas palavras aqui. Nós temos a palavra entediado. Olha só, a palavra entediado tem como base a palavra tédio. Entediado vem de tédio e ela é formada por em, que é o prefixo, porque vem antes, tédio, que é a palavra base, e ado, que é o sufixo, porque vem depois. Observem também a palavra desconfiança. Ela também é uma palavra que possui prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Desconfiar vem da palavra confiar, origina-se da palavra confiar. Por isso, confiar é a palavra base dessa palavra desconfiança. Portanto, analisem. Des é o prefixo, porque vem antes. Confiar é a palavra base que origina essa palavra derivada. E ança é o sufixo, porque vem depois, por isso, desconfiança. Em alguns casos, inserir prefixos ou sufixos em algumas palavras faz com que essa palavra possua um outro significado. Porém, essa palavra, por mais que tenha um significado diferente, possui a mesma base. Veja agora um exemplo disso que eu falei. Olha só, nós temos a palavra infeliz e feliz. A palavra infeliz, ela origina-se da palavra feliz. Há apenas o acréscimo do prefixo in. Porém, a palavra feliz tem o sinônimo de felicidade, alegria. Já infeliz, só por causa do acréscimo, já tem um outro significado. Significa tristeza, insatisfação. É o oposto de feliz. Na palavra caixão, também podemos perceber que o significado é alterado quando colocamos um sufixo. Olha só, caixa, que é a palavra base, e caixão, que é a palavra derivada. Temos aqui o sufixo ão, que eu falei para vocês anteriormente. Nessas palavras, nós vemos o seguinte: caixa significa caixa mesmo, normal. Já caixão pode ser uma caixa bem grande ou até mesmo um outro objeto, que é o caixão utilizado em velórios. Vocês perceberam o quanto que a alteração de uma palavra, apenas acrescentando um sufixo ou um prefixo, muda o sentido dela? Pois é, por isso precisamos analisar bem a formação das palavras. Pessoal, agora eu quero que vocês analisem aqui. Eu tenho a palavra leite, né? Quem vende leite é chamado de leiteiro. Pão. Quem vende pão é chamado de padeiro. E carne? Pense aí, quem vende carne é chamado de quê? Pause o vídeo se necessário e pense um pouquinho nessa resposta. Será se vocês conseguiram? Quem vende carne é açougueiro.
Eu tenho certeza de que a primeira palavra que veio na mente de vocês foi carneiro. Porém, carneiro é o nome de um animal e não de quem vende carne. O nome de quem vende carne é açougueiro. Eu tenho certeza de que vocês viram no livro uma piada que fala sobre isso. O aluno se confundiu e pensou que quem vende carne é carneiro. Porém, temos que ter cuidado, porque, como eu falei no começo do vídeo, a nossa língua portuguesa, ela é originada do latim, que veio sofrendo evoluções ao longo dos tempos. Então, algumas palavras, quando acrescentadas o sufixo eiro, tem sentido de vendedor, né? Alguém que vende algo. Porém, no caso de carne, não acontece o mesmo, ok? Agora vamos fazer uma atividade para que esse conteúdo fique um pouquinho mais fixado. Olha só, pegue o caderno, como eu falei, caderno e livro sempre apostos aí com vocês. E aí vocês vão escrever. Lembrando, gente, é importante fazer o cabeçalho, viu? Acrescente prefixos ou sufixos nas palavras abaixo. Nós temos aqui a palavra chuva, a palavra feliz, pedra e escola. Com essas palavras, podemos formar outras. Então, vamos lá, acrescentando sufixos, prefixos, e aí a gente vai formando outras palavras. Agora, você vai pausar esse vídeo e vai tentar fazer sozinho, viu? Aí, depois que você fizer os seus, a gente vê aqui alguns exemplos, tá bom? E vocês fizeram? Vamos ver aqui algumas possibilidades para a palavra chuva. Deixa eu vir para cá para ficar melhor. Agora vamos formar outra palavra com a palavra chuva. Vamos lá. Com chuva nós podemos formar chuvisco, chuvinha, agora, letra B. Com a palavra feliz, nós podemos formar palavra tanto com o sufixo quanto com o prefixo. Vamos colocar primeiro o prefixo que nós já conhecemos, que é infeliz, in. E também podemos formar a palavra felicidade, colocando um sufixo. O sufixo dade. Agora, na palavra pedra, nós também podemos formar várias outras. Podemos formar a palavra pedraria, pedreiro, pedrinha, várias outras. Com a palavra escola, nós também podemos formar outras palavras. Eu vou colocar aqui só um exemplo, que é no diminutivo, escolinha. Então, eu vou colocar aqui as reticências, porque não são apenas essas opções, possuem mais opções. É bom lembrar que em alguns momentos, quando a gente vai formar novas palavras, colocando sufixos e prefixos, em alguns momentos a palavra se transforma o oposto do que ela é. Por exemplo, aqui na palavra feliz. Quando eu falo felicidade, felicidade não é o oposto de feliz, né? Poderiam ser sinônimos. Porém, quando eu uso o prefixo in na palavra feliz, torna-se infeliz, torna-se o oposto de feliz, o antônimo no caso, ok? Alguns antônimos de palavras são formados dessa maneira, como por exemplo, a palavra incapaz, que é o antônimo de capaz, a palavra desconstruir, que é o antônimo de construir, e assim por diante. Nós terminamos nossa aula, atividade na Agenda Edu. Espero que vocês tenham acompanhado essa aula e tenham aproveitado bastante para estudar. Agora é com vocês, tá bom? Façam a atividade e enviem para mim. Beijinhos e até a próxima!